Sejam bem-vindos, meus lindos! Depois de alguns dias de recesso, iniciaremos o nosso segundo semestre com o conteúdo Tic-Tac do Tempo, na unidade 7 do livro de História. Vamos lá? O que te faz lembrar o som tic-tac? Isso mesmo que você está pensando. O relógio. Você sabe dizer para que ele serve? Você conseguiria frequentar a escola e fazer todas as atividades do seu dia a dia sem saber as horas ou os dias da semana? Além do relógio, existem outros instrumentos para registrar a passagem do tempo, como o calendário, por exemplo. Mas você pode imaginar como era possível marcar a passagem do tempo antes dessas invenções? Os seres humanos sempre foram bons observadores da natureza e, ao perceberem que com frequência o sol nascia, marcando o início do dia, e depois o sol se punha, marcando o início da noite, surgiram as primeiras noções de que um dia é dividido em períodos. Ao observar as mudanças na posição do Sol no céu ao longo do dia, os seres humanos criaram um relógio que ficou conhecido como relógio de Sol. Observe, o relógio de Sol possui uma haste fincada no chão e algumas marcações ao seu redor. Quando esse instrumento recebe a luz do Sol, uma sombra é projetada nas marcações. E assim, ao observar a movimentação da sombra do Sol, é possível medir a passagem do tempo. Muitas outras invenções foram criadas para medir o tempo, não só durante o dia, mas também durante a noite. Uma dessas criações foi o relógio de água, conhecido também por clepsidra. Nesse instrumento, colocava-se água dentro de um recipiente que possuía uma pequena abertura na parte de baixo. Conforme a água escorria por essa abertura, era possível marcar o tempo. Um dos relógios antigos mais conhecidos atualmente é o relógio de areia ou ampulheta. A ampulheta é um instrumento que tem dois recipientes ligados por uma estreita passagem entre eles. O tempo é contado por meio da observação da passagem da areia de um lado para o outro. Vamos conhecer os relógios mecânicos. Esses relógios são chamados assim porque funcionam mecanicamente, graças às engrenagens localizadas em seu interior. A partir dessa invenção, os relógios passaram a ficar expostos nas torres das cidades, para que os moradores pudessem saber que horas eram, como você pôde observar nas imagens. E com o passar do tempo, e por meio do desenvolvimento de novas técnicas, vários modelos de relógios foram criados. Vamos conhecer alguns deles? Relógio digital. O relógio digital não possui ponteiros e as horas são indicadas por numerais. Esse tipo de relógio funciona por meio de uma bateria ou quando ligado à rede elétrica. Relógio de quartzo. Os relógios de quartzo são movidos pela vibração de um pequeno cristal de quartzo. O relógio de pulso. O relógio de pulso foi inventado por volta dos anos 1810 e foi feito sob encomenda da rainha de Nápoles. Inicialmente, o relógio de pulso não era muito popular entre as pessoas, que preferiam o relógio de bolso. O relógio de bolso.
Os relógios de bolso funcionam com uma corda que, ao ser puxado, coloca as engrenagens em movimento. Relógio de pêndulo. Nos relógios de pêndulo, a marcação do tempo acontece pelo movimento do pêndulo, que, ao ir de um lado para o outro, faz com que as engrenagens em seu interior se movimentem. No relógio de ponteiros, o ponteiro menor registra as horas, enquanto o ponteiro maior indica os minutos. Observe o relógio a seguir. Nesse relógio, o ponteiro menor está apontando para o 9, o que significa que são 9 horas. Já o ponteiro maior está apontando para o 3. Mas quantos minutos ele está indicando? Para sabermos quantos minutos se passaram, devemos contar de 5 em 5, até chegarmos ao número indicado pelo ponteiro maior. Se contarmos de 5 em 5 até o 3, vamos chegar ao 15. Isso mesmo. Então, isso significa que o relógio está marcando 9 horas e 15 minutos. Há ainda o terceiro ponteiro, que se movimenta mais rápido, pois marca os segundos, esse ponteirinho vermelhinho. O que eu aprendi nesta unidade? Antes da invenção dos instrumentos para medir o tempo, os seres humanos observavam a natureza para dividir o dia em períodos. Os relógios antigos usavam elementos da natureza para marcar o tempo, como a luz do sol, a água e a areia. Os relógios mecânicos possuem engrenagens em seu interior que movimentam os ponteiros. Atualmente, os relógios mais usados são o relógio de ponteiros e o digital. Olha só, se você tiver um relógio de ponteiros na sua casa, você pode estar treinando as horas. Pode treinar com o papai, com a mamãe, tá? Então, por hoje, ficamos por aqui. Tudo bem? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.